Senhor, eu te sou grato por este momento, te sou grato por este culto que nós viemos prestar a Ti. Mas nós chegamos na parte do culto em que nós nos calamos e nos assentamos para ouvir a Tua voz. Então, Senhor, que o Senhor possa falar neste momento aos nossos corações e que os olhos de ninguém estejam voltados para aquele que fala, mas para aquele que diz. Porque Tu vais falar, Senhor. Então, fala aos nossos corações e que não hajam resistências ou cadeias que possam impedir o trabalhar do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar, antes de você se sentar, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos... É claro que nem todo mundo pode ficar em pé agora, né? Entendo as mamães aí, mas os que podem, em reverência à palavra, se põem de pé. Então, Lucas, capítulo de número 16. A gente vai fazer a leitura de um texto conhecido aí. Lucas, capítulo 16, e o versículo de número 19. Lucas 16, verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, alegrando-se diariamente no seu luxo. E havia um certo mendigo chamado Lázaro, que foi colocado em seu portão cheio de feridas, e desejava ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, cães iam lamber-lhe as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o homem rico também morreu e foi sepultado. E no inferno, ele ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E ele gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia a Lázaro para que ele possa molhar a ponta de seu dedo na água e refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Mas Abraão disse: Filho, lembra-te que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo as coisas ruins, mas agora ele é confortado e tu atormentado. E além dessas coisas, está posto um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então ele lhe disse: Eu suplico, pois, ó Pai, que tu o envies à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E ele lhe disse: Não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles se arrependeriam. E ele disse-lhe: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, também não serão convencidos, mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos. Amém? Pode ficar na sua assembleia. Os irmãos que me conhecem sabem que não é do meu feitio chegar atrasado. Uma das coisas que eu sou meio Caxias é com horário. Então tem pavor de atraso. Isso é um negócio que eu sou irritado. E pregador tem fama de chegar atrasado, irmão, mas eu nunca cheguei atrasado em nenhuma igreja que eu fui pregar. Eu lembro até de uma vigília que eu fui pregar, e a vigília começava, se não me engano, às 10, e ela ia até às 4 da manhã. E daí o camarada falou assim para mim: olha, o irmão vai assumir a tribuna para pregar só às 2. Então, se o irmão quiser chegar na metade da vigília, né? Sei que era 1 hora antes de começar, eu já estava lá. Eu nunca fui muito de atraso. Mas é interessante que hoje aconteceu alguns problemas, né? Eu deixei meu carro na nossa empresa e ia vir com o carro do meu pai. 7h40, o carro do meu pai deu problema, furou um dos pneus. Chamei o tal do garupa, o camarada que aceitou a corrida não vinha nunca. E eu dei de mandar mensagem. 8 horas o cara me manda:
Estragou meu carro, estou tentando mandar um outro para te buscar. Isso era 8 horas. E não vinha aquele carro. E 8h05, e 8h07, o James me esperando aí. Até que eu consegui carona com um amigo. Para chegar aqui, eu acho que eu cheguei 8h25. Né? Mas sei que a batalha para que eu pudesse chegar aqui foi ferrenha. Né? Principalmente porque eu fico muito bravo quando eu me atraso. Então o meu espírito estava fervendo. Mas por que eu estou comentando isso? Porque tem coisas que às vezes são naturais. Às vezes há circunstâncias da vida que nos impedem de realizar algumas coisas que nós queremos fazer e efetuar simplesmente porque acontecem. Nem sempre o seu carro vai quebrar porque é um demônio te atrapalhando. Não, às vezes vai quebrar porque a tua manutenção não está bem em dia. Mas acontece. Agora, nós que somos espirituais, e como a Camila leu um texto, que fomos chamados das trevas, nós entendemos também que há uma batalha ferrenha espiritual contra o povo de Deus. E quando eu digo povo de Deus, eu não estou dizendo apenas os pregadores, eu estou dizendo a todos que estão aqui. E aqueles que não vieram também enfrentaram batalhas espirituais para não estar aqui. E é por isso que é uma bênção até essa mensagem ser gravada, porque você depois pode enviar para alguém, ela vai ficar na página da igreja. Mas há situações na nossa vida que nós já estudamos isso no trimestre passado da Escola Bíblica sobre batalha espiritual, e nós entendemos que há muitas vezes uma batalha ferrenha para impedir que as pessoas ouçam a palavra. E sabe por que essa batalha talvez tenha se acentuado hoje? Porque eu não vou pregar para você sobre vitória, eu não vou pregar para você como receber a unção, eu não vou pregar sobre batismo com o Espírito Santo, eu não vou pregar sobre dons espirituais, muito menos no final eu pretendo fazer uma oração para você receber poder. A pregação de hoje é sobre o inferno. E nós vamos aprender o que a Bíblia diz sobre o inferno, porque tem muita gente indo para lá. E se você está aqui esta noite, glorifique a Deus porque você escapou. Bom, eu também não sei como é que está a tua alma. Você que a conhece. Mas se ela não está muito bem, você tem uma porta aberta esta noite. Porque há um movimento diabólico nos nossos dias para tentar dizer às pessoas que o inferno não existe. Ou que ele é uma ameaça para que as pessoas não saiam da igreja, que o inferno é uma invenção dos homens ou da igreja católica, que o inferno foi algo colocado na Bíblia no sentido figurado ou não nas palavras originais. Há movimentos aí que dizem que o inferno não é bem como a gente pensa, mas há de se entender que o inferno existe, é real, e ele já tem recebido muitas pessoas. E agora o que a Bíblia diz sobre o inferno? Então, eu não preparei assim um estudo muito longo, até porque a gente não tem muito tempo, mas eu preparei uma síntese de alguns tópicos importantes. Então nós vamos primeiro entender como é o que a Bíblia diz sobre o inferno, de uma maneira mais geral, e depois disso nós vamos também ver alguns credos errados sobre o inferno, algumas crenças enganadas e doutrinas de demônios que tentam colocar sobre o inferno, e também vamos ver após isso como você faz para escapar do inferno. Então não adianta só te contar como é que é o inferno, você precisa saber como é que faz para escapar de lá. Muito bem, meus irmãos, nós lemos aqui um texto que ele fala a palavra inferno bem especificamente. Há algumas versões que utilizam em outros textos palavras como Seol, abismo, Hades, etc. Mas alguns textos como esse tratam diretamente da palavra inferno. Então, antes de eu entrar especificamente nas características do inferno, a gente precisa entender como que a Bíblia fala sobre ele. Porque nem toda vez que a Bíblia fala sobre o inferno, ela está falando no lugar de tormento. Há 3 palavras que podem ser usadas
para se designar o inferno na Bíblia. É Hades, Seol e Gena, né? São as três palavras no original. Por que é importante a gente saber que existem essas três palavras? Porque às vezes o cristão lê um versículo que fala a palavra Hades e pensa que é inferno e não é. Então vamos entender essa diferença. O Hades, ele é um estado de espírito. Então quando a Bíblia fala na palavra Hades, muitas vezes ela está se referindo ao mundo invisível, podendo ser o paraíso ou o inferno. Você tem uma aplicação da palavra Hades em alguns textos de Salmos, por exemplo, que fazem referência simplesmente ao mundo invisível. A palavra Seol, ela faz referência especificamente a abismo e sepultura, principalmente sepultura. Então, alguns textos que você vai ler a palavra inferno está se referindo apenas à sepultura. E existe a palavra Gena, que faz referência aí sim diretamente ao inferno, ao lugar de tormento. Por que então é importante a gente saber essa diferença? Porque alguns versículos vão falar em inferno e o cristão às vezes interpreta de maneira equivocada. É o caso de Atos, no capítulo 2, versículo 31, que a Bíblia vai dizer: não permitirás que o teu servo desça à sepultura ou ao inferno, né? Ele fique no inferno. Quando fala a palavra inferno ali, está fazendo referência a uma sepultura. Então estava dizendo que Deus não permitiria que Jesus Cristo ficasse em sepultura, ele ressuscitaria, né? Mas é utilizada ali a palavra inferno. Por quê? Porque é a tradução. A palavra inferno está no português. No original, ela é Hades ou Seol, especificamente Seol nesse caso aqui. Outro caso é o Salmo 139, verso 8, que ele vai dizer que mesmo que eu desça ao inferno, lá tu estás. O que é que ele está dizendo ali? Não é que se você descer ao inferno, você vai ter contato com Deus ainda assim. É que se você descer ao abismo, ao mais profundo, às maiores profundezas, ao abismo, né, cair para fora da terra, principalmente se a terra é planista, mesmo que você caia da borda da terra, tá? Ainda que você possa descer às maiores profundidades, você não está indo para o inferno, ali está fazendo referência ao abismo simplesmente. Então, é só por uma questão de interpretação. Bom, no Antigo Testamento, a gente não tem muito a utilização da palavra Gena, né? É mais utilizado Seol e Hades, né? E os hebreus, eles tinham um costume de falar muito em abismo, eles não falavam muito sobre inferno ou lugar de tormento. O Antigo Testamento ele possui pouquíssimas referências sobre inferno, sobre tormento. É muito complicado você, no Antigo Testamento, tirar uma palavra sobre lugar de tormento. Então, antes da vinda de Cristo, você tinha pouco conhecimento sobre a vida eterna também. As pessoas, os hebreus, os judeus, se preocupavam especificamente com a sua vida aqui. Eles tinham em mente que a justiça de Deus seria estabelecida em vida. Então, para o ímpio, condenação em vida. Para o justo, bênçãos em vida. Tanto que você tem muitos salmos de Davi perguntando: Senhor, mas por que o ímpio está prosperando? É porque Davi estava preocupado que a justiça de Deus se estabelecesse na terra, aqui, nos nossos dias. Eles acreditavam muito num abismo. A palavra Seol é muito utilizada no Antigo Testamento. E eles tinham uma ideia muito diferente do inferno. Eles tinham uma ideia de que era um lugar de uma existência sombria e inerte. É como se a pessoa fosse para um abismo ou ficasse numa caverna, sem poder se mexer, sem poder fazer nada, e nas trevas, né? Mas não faz referência nenhuma a tormento, tá? Então eles não acreditavam no lugar de tormento. Então o Antigo Testamento faz pouca referência e também não tem interesse muito em falar em abismo, tá? Agora, as coisas mudam quando chega em Jesus, porque quando nós chegamos em Jesus, o dono do amor é o que mais fala sobre o inferno. Então aquele príncipe da paz,
transbordante de amor, que veio estabelecer o reino de Deus, que era o amor em pessoa, né? A gente costuma dizer que o amor andou entre nós, aquele que mais fala sobre o amor e que mais tem desejo de salvar o ser humano, ele vai falar sobre o inferno como nenhum outro falou na Bíblia. Jesus é o que mais fala sobre o inferno. E isso faz parte da sua identidade, porque um Deus cheio de amor, automaticamente é um Deus cheio de justiça. As pessoas têm a ideia errada de que um atributo de Deus se sobrepõe ao outro. Então Deus é muito amor e pouca justiça. Está errado, meu amigo. Deus é 100% amor e 100% justiça. Então o amor de Deus se estende ao homem pecador, mas ao mesmo tempo em que esse amor se estende a ele, a justiça e o juízo também se estendem ao mesmo pecador. Quando o Evangelho é pregado, ele é uma mensagem de amor, de boas novas, mas também é uma mensagem de condenação. Quando você prega a palavra, você não está pregando apenas salvação, você também está mandando alguém para o inferno. O texto que nós gostamos muito, e é um textual da Bíblia que a gente cita muito, é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Show! Que versículo bonito! Agora dá uma olhadinha no 18. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para, versículo 17, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Porque todo aquele que nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, o dono do amor, quando manifesta o seu amor, ele traz, através do Evangelho, duas coisas. Para a pessoa que crê na palavra, salvação. Para a pessoa que não creu, condenação. A Bíblia é específica em dizer, já está condenado. Agora, Jesus então vai falar muito sobre o inferno. E como Jesus vai citar o inferno? Nós vemos aqui um texto que não é uma parábola, é uma história real. Isso já é muito, na maioria dos teólogos estudiosos, isso é um consenso. Jesus não está fazendo referência a uma parábola, ele está fazendo referência ao que aconteceu. Então, muitas vezes as pessoas citam parábola do rico e do Lázaro, dá uma pisadinha no freio aí que não é parábola não. E Jesus vai contar a história de dois homens, desse rico e do mendigo, e a Bíblia não vai dizer que, passados anos, ela não cita isso. Ela diz o seguinte: e aconteceu que morreu. É algo repentino, é algo instantâneo. Não houve programação e não houve aviso, certo? O rico não acordou e o mendigo também não. Foi algo instantâneo, não programado. Simplesmente acabou. Um dia ele viveu e no outro já não estava mais ali com os seus irmãos e parentes. Você está ligado? Não. Aí. Então, simplesmente o rico morre e o mendigo também. Então, para ambos, a sua vida termina de uma maneira muito repentina. A Bíblia não cita a idade entre eles, mas cita que simplesmente aconteceu. Bom, outra coisa que a Bíblia vai nos dizer é que os dois acordaram em lugares diferentes. Um acordou no seio de Abraão, ou paraíso, ou céu, chame o que quiser, e outro acordou direto no inferno. Não houve lugar intermediário, estágio intermediário. Ele foi direto para o inferno, assim como Lázaro foi direto para o céu. E a Bíblia descreve
Isso, então, de uma maneira muito repentina. Os irmãos lembram também da história do homem rico que ajuntou muitos seus tesouros e aumentou seus celeiros fartamente, e ele disse assim: ó minha alma, descansa e te alegra, porque você já fez tudo que você queria, você já conquistou tudo que você podia, e agora você não precisa mais trabalhar, é só aproveitar a sua vida. E aí a Bíblia vai dizer que à noite Deus vai falar com ele e diz o seguinte: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Não é daqui uma semana, não é daqui um mês, não é daqui um ano, daqui 10 anos, daqui 20 anos, esta noite pedirão a tua alma. É algo repentino, não programado e que nós não sabemos data. O caminho para o inferno não é apenas uma ponte, ele é um assoalho de madeira podre. Porque você não se programa para atravessar a ponte e chegar ao inferno. Simplesmente o chão pisado você cai lá dentro. É assim a ida para o inferno. Então quem caminha para o céu está indo em uma escadaria como a de Jacó. Ele está subindo para o céu. Esse é o caminho dos crentes. E a escada não é como o elevador que tem um abismo embaixo que pode cair. Não, é uma escada segura. É o caminho dos salvos. É o caminho dos que marcham para o céu. Agora, o caminho daqueles que estão indo para o inferno, além de ser uma ponte curta e feia, é um assoalho podre de madeira, que um dia ele está caminhando achando que tudo vai bem, e de repente o chão abre e ele está no inferno. Então nós estamos aqui falando, conversando, pregando, e em algum lugar desta cidade alguém está fechando os seus olhos e indo para lá. E se você é cristão e está dizendo assim: essa palavra não precisa ser muito para mim, eu estou indo para o céu, eu tenho certeza disso, é também uma mensagem para que você entenda a urgência de se pregar o Evangelho. Nem todos serão salvos com a nossa pregação, mas aqueles que hão de ser salvos precisam ouvir essa palavra. O rico simplesmente acordou no inferno, não foi nada programado. Agora ele ergue os olhos e ele diz: Pai Abraão, eu estou num lugar de tormento. Características do inferno, primeira delas, é um lugar de tormento eterno. Não há paz no inferno, não há momento de sossego, não há momento de folga, não há minuto de descanso e não há segundo para se recuperar do que está acontecendo. É o tempo inteiro sendo atormentado. Por quanto tempo, irmão? Eternamente. Mateus 25, versículo 46 vai dizer, Jesus dizendo: irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. E aí você me pergunta: mas não parece ser muito justo da parte de Deus fazer isso? Eu vivi 20 anos e vou sofrer eternamente. Acontece que o teu pecado foi contra um Deus eterno. Então, enquanto houver Deus, teu pecado vai ser sofrido no inferno. E por quanto tempo Deus viverá? Eternamente. Então, o castigo é eterno. Lucas 16, 23 também vai dizer o que nós lemos aqui: ergueu os olhos estando em tormentos. O inferno é lugar de tormento. Outra coisa, Mateus 5, 22 vai falar que ele é um lugar, o inferno é um lugar com fogo, de fogo, né? Jesus vai dizer que aquele que chama o seu irmão de louco é réu do fogo do inferno, né? Então é um lugar de fogo. Eu não sei se os irmãos já colocaram a mão alguma vez ou alguma parte do corpo no fogo sem querer e acabou se queimando. Quem já se queimou com fogo mesmo, não apenas de tocar em um lugar quente, mas com fogo, sabem o quão doído isto é, tá? Essa dor insuportável, ela continua sem parar no inferno. Outra coisa, se você já teve, eu vou tirar o relógio porque a gente não pode passar das 10 hoje. Se você já teve o desprazer, quem sabe, de ter visto alguém sendo queimado vivo,
Você sabe o quão horrível isso é. A pele vai se encolhendo, né, rasgando e encolhendo, assim como toda a superfície do corpo, sua carne, etc. Às vezes a gente acha que o corpo humano vai ser um pedaço de ovelha que você vai colocar ali e ele vai assar bonitinho. Não, é um tormento ser queimado. E a Bíblia diz que esse tormento do fogo eterno, ele continua no inferno sem parar. É característica do inferno ter este fogo. Você vai estar em corpo físico lá? Ainda não. A Bíblia não diz que você vai com seu corpo para o inferno. O corpo desce a sepultura e vira pó. Mas o teu espírito, a tua alma, ela vai para o inferno. É a tua alma que sofre. O teu corpo morre porque é mortal, é temporário. A tua alma, que é a parte eterna que Deus colocou em ti, ela continuará sofrendo se ela for ao inferno. A Bíblia diz também que ela é o destino dos pecadores. O inferno é o destino dos pecadores. Mateus 5, 29 ao 30, Jesus vai dizer isso: se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o, porque é melhor entrar no paraíso sem uma parte do corpo, do que o corpo inteiro ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz pecar, arranca, e lança fora, porque é melhor você ser salvo sem uma mão, do que ir o corpo inteiro para o inferno. Mateus capítulo 10, versículo 28, vai nos dizer que é um lugar de padecer, de sofrer, de perecer. Não é um lugar de morrer, é um lugar de sofrer, porque não acaba, é um sofrimento constante. Mateus 10, 28 vai dizer: não temais aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, temais aquele que, além de fazer o corpo perecer, pode fazer a alma e o espírito queimar no inferno. Ele é um lugar de condenação, né? Então Mateus 23, versículo 33 vai dizer, como Jesus perguntando para os fariseus: como escapareis da condenação do inferno? O inferno é para condenação. Ele é um lugar de separação de Deus, né, de fogo eterno, e ele é preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41, Jesus vai citar aqui um texto conhecidíssimo, né, em que chega alguém para ele e diz assim: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, curamos enfermos, operamos maravilhas. E Jesus vai dizer para eles: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. E apartai-vos para onde? Para o lugar de fogo e tormento eterno, destinado ao diabo e seus demônios. O inferno foi criado para abrigar demônios e Satanás, mas tem muita gente indo para lá, porque escolheu em vida se separar de Deus. Outra coisa, ele é um lugar com cadeias e escuridão. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, vai dizer que Deus, falando aos anjos caídos, aos anjos maus, os entregou às cadeias da escuridão do abismo. É o lugar dos ímpios e daqueles que se esquecem de Deus. Salmos capítulo 9, versículo 17 diz o seguinte: os ímpios serão lançados no inferno, e as nações que se esquecem de Deus. Então são os ímpios e os que se esqueceram de Deus. Ímpios porque decidiram deliberadamente pecar contra Deus, e aqueles que se esqueceram de Deus porque preferiram o momento de prazer do pecado e se esqueceram do Deus que os criou. Eclesiastes vai dizer muito isso: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, em que dirás, não tenho prazer neles. Lembra-te do Senhor hoje, lembra-te do Senhor agora. E Mateus capítulo 9, versículo 48, Jesus vai fazer uma descrição interessante do inferno. É um lugar onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Existia um lugar em Jerusalém que nós podemos chamar de lixão, né, de Jerusalém, que era o Vale de Inom. Aquele Vale de Inom era onde os dejetos, tudo que era para ser descartado, era lançado naquele vale, né, tanto lixo como animais mortos, etc. E era um vale grande
em que constantemente havia sendo colocado fogo para que o lixo queimasse, mas era um lugar também de muitos vermes, não só dos vermes que haviam no meio do lixo, mas dos vermes que comiam corpos, né, não só de animais, mas possivelmente de gente, né? Então Jesus, no momento em que Jesus cita esta passagem, ele está olhando para aquele vale com os seus discípulos e ele está dizendo: olha, o inferno é um lugar onde o verme não morre, o verme que come o corpo. Alguém que estudou um pouquinho da parte orgânica do corpo sabe que quando nós morremos, o corpo é comido por bichos, os restos mortais. Jesus disse que esses bichos do inferno, eles não morrem, ou seja, o corpo é constantemente, a alma sofrendo, a alma padecendo isso, no inferno, ela é constantemente devorada por esses vermes, ela é atormentada por eles, e é um lugar onde Jesus disse mais uma vez: o fogo não apaga. Outra coisa muito importante que Jesus diz em Mateus 13, do versículo 41 a 42, é que é um lugar onde haverá choro e ranger de dentes. Ranger de dentes faz referência a um sofrimento inimaginável. Se você viu já uma pessoa com muita dor, insuportável, ela range os dentes, não de brava ou de ódio, ela range porque ela está sendo atormentada por aquela dor. Então muitas vezes ou ela prefere morder a língua, ou forçar os dentes para tentar suportar aquela dor. É assim no inferno: ranger de dentes constantes, e lugar de choro. Obviamente que aqui nós estamos falando de um lugar no sentido figurado, não há dentes no inferno, muito menos as suas lágrimas. Está falando da alma. Então aquela piadinha muito comum que o pessoal fala de banguela não vai para o inferno, está equivocado, tá bom? Outra coisa que a Bíblia diz é que haverá crentes lá. Mateus 7, versículo 22 ao 23, Jesus vai dizer isso. Eu quero... Tem como... Não tem. Não abre. Mateus capítulo 7, eu já citei essa passagem, mas agora vem no sentido mais contundente. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei: eu não vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Então, há pessoas que estarão lá, que já foram crentes, certo? Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não está falando de profecia falsa, não está falando de um falso profeta, está falando de alguém que realmente profetizou. Não expulsamos demônios? Expulsou demônios. A pessoa expulsa demônios na autoridade do nome de Jesus. Só expulsa demônios quem tem comunhão com Deus. Pessoas que expulsaram demônios estão lá. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eu já disse isso num culto, não só de jovens, mas também num culto de ensino, e num culto de domingo também. Eu lembro de ter pregado sobre isso lá na nossa sede, sobre o fato de que o avivamento último que vai acontecer antes da volta de Jesus, um dos sinais deste avivamento é o dom de operação de maravilhas em atuação. É não ter um olho e nascer um olho, é não ter um dedo e surgir um dedo. Lula pode aparecer com mais um dedo aqui dentro, certo? Porque é operação de maravilhas. E a Bíblia diz que pessoas que operaram maravilhas, que é acima de cura divina, estarão no inferno. Então é um lugar que vai haver crentes lá. E não caia nesse engodo de dizer que não tem crente no inferno, certo? Porque até os demônios o são. Os irmãos sabem bem disso. Até demônio é crente. A Bíblia diz que eles sabem que Deus existe e creem diante dele. Então eles sabem. Esse povo que acha que Deus não existe e que inferno não existe, eles são motivo de piada
para o diabo e seus anjos. Eles são motivo de riso. Esse povo que é ateu, que é gnóstico, que é qualquer outra coisa, que tem tudo que é ideologia por aí, esse povo é piada para Deus e para os demônios. Vamos lá. Essa é alguma das características do inferno. Tem que cuidar o relógio aqui. Alguns dos tormentos, irmãos, do inferno, então, eu citei, mas eu quero citar alguns aqui baseado nessa leitura que nós fizemos em Lucas. Tá? O versículo 26 nos mostra que não há como sair do inferno. Nós vemos ali que o rico pede para que o pai Abraão levasse um pouco de água para molhar a sua língua, né? Ou que enviasse alguém do céu para falar aos seus irmãos. Não há como sair. Você estará preso no inferno para sempre, se for para lá. E não há esperança, você não tem condições de sair. Então, como não há como sair, também não haverá esperança. Lá no inferno não há uma alma dizendo: chegará um dia em que sairei deste lugar. Não, ninguém tem esperança no inferno. Aqui você pode ter esperança de dias melhores, do Brasil melhorar, dessa prova que você está passando passar, dessa situação de mudar, de seus familiares se converterem, de alguma coisa melhorar na sua vida. Aqui você tem esperança. No inferno não tem. Outra coisa que o rico vai nos mostrar nesse texto é que o tormento não acaba, certo? Outra coisa, ele tem consciência e memória. Ele fala pai Abraão e ainda cita seus irmãos, ou seja, mostrando que ele tinha consciência e memória. Os que estão no inferno estão lá sabendo por que foram para o inferno. Eles estão lá e sabem por que foram condenados. Mas é a pessoa que nunca acreditou em Deus. Irmão, essa pessoa que diz isso, essa gente que fala isso, esse povo que diz que não acredita em Deus, eles não têm 100% de convicção. Porque a Bíblia nos revela que Deus colocou no intelecto do ser humano o desejo por servir a um Deus, a existência de um Deus. Não somente isso, a natureza revela a existência do seu Criador. A palavra revela a existência do seu Criador. Então pode alguém ter morrido ateu e dizer que nunca ouviu pregar o Evangelho, mas a natureza pregou para ele e a sua consciência também. Então ele vai para o inferno e quando ele chegar lá, ele vai saber por que ele está lá. Outra coisa, é um lugar em que há muita sede. Ele pede para que alguém levasse um pouco de água para molhar a ponta da sua língua, um pouquinho, uma gota, um pouco de água. Irmão, eu sou uma das pessoas mais sensíveis na terra, porque constantemente eu estou bebendo água, e quando não é água pura é café, mas é para matar a sede. E a Bíblia nos revela que lá é um lugar onde haverá muita sede, porque não tem água. Mas essa é uma sede da alma, e é por isso que ela é pior. Eu não sei se você já teve a oportunidade, porque isso de fato é bom, em alguns aspectos, de ficar um dia ou mais sem água. Eu lembro que eu fiz a Jocum, e eu fiquei o dia do Nico, né, que é um tempo no campo, é um tempo na mata, no meio de nada, né, que você fica, e eu lembro que eu fiquei um dia sem água. Naquele dia, eles nos privaram de água, mas eu era pirralho, não estava nem aí para beber água, né? Estava mais interessado em aproveitar o momento, e passei o dia inteiro sem beber água. Quando chegou no outro dia, a gente tinha que fazer uma caminhada para voltar para o lugar, né, que a gente estava dormindo, e eu fiz aquela caminhada morrendo de sede. Quem já teve a oportunidade de passar muita sede, sabe o quão terrível é. Às vezes você fica um pouco tempo sem água, você já sente uma vontade imensa de beber alguma coisa, nem que seja refrigerante. Você sabe que o refrigerante vai te dar sede de novo, mas você quer saciar a sede que você está sentindo naquele momento. O inferno é um lugar onde há muita sede.
E o problema do inferno é que não há como matar aquela sede. Porque aqui na terra você mata a sua sede física com a água, mas mata a sua sede espiritual com a palavra de Deus. Você tem sede da palavra, você tem sede do Espírito de Deus, e você pode matar essa sede aqui, lendo a palavra, ouvindo a palavra, se comunicando com Deus. No inferno não há chance para isso. Essa sede que o rico está sentindo é sede do único que pode matar a sede do coração humano, é sede de Deus. Outras principais características, ela pode ser amanhã. Do nada ele acordou no inferno. E 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 9, vai dizer: os quais, por castigo, padecerão em eterna perdição, longe para sempre da face do Senhor e da glória do seu poder. O pior de tudo no inferno é que ele é um lugar de separação eterna de Deus. Bom, terminamos essa parte das características do inferno. Eu quero falar rapidamente, porque eu preciso encerrar, né? Nós precisamos cumprir um horário. Eu preciso encerrar, mas antes disso eu preciso citar pelo menos para os irmãos sobre as doutrinas errôneas, engodos e doutrinas de demônios sobre o inferno. Quais são as crenças heréticas sobre o inferno? A Igreja Católica tem 3 dessas principais crenças heréticas. O limbo das criancinhas é um lugar separado apenas para as crianças que não foram batizadas. Então morreu com 2 anos, não foi batizado, vai para o limbo das criancinhas. É como se fosse um andar superior do inferno, em que o fogo do inferno não chega nesse andar. E essas crianças, elas não sofrem esse fogo, mas elas sofrem por não ver a glória de Deus. Esse é o sofrimento das crianças que não foram batizadas. Eles mesmos hoje em dia admitem que não tem base bíblica para isso. O limbo dos pais existe também, né? Existia pelo menos. O limbo dos pais era o lugar em que os patriarcas, veja bem, em que os patriarcas e os santos do Antigo Testamento ficavam até Jesus vir. Então, como não tinha acesso ao céu ainda, porque Jesus ainda não tinha morrido, então os patriarcas e os santos do Antigo Testamento ficavam nesse lugar. Enquanto Jesus ressuscitou, então eles foram para o céu. Mas era um lugar também, um andar superior ao inferno, né, em que era também um tormento por não ser separado de Deus, mas o fogo do inferno não chegava nesse andar. Você tem também a doutrina católica do purgatório, né? Essa é a mais conhecida, né? É para quem morreu arrependido e no amor de Deus, mas não teve tempo de pagar as suas penitências, as suas indulgências e com as suas obras, pagar pelos seus pecados. Então a pessoa acreditava em Deus, ela era uma pessoa boa, ela era uma alma boa, mas ela não teve tempo de pagar pelos seus pecados aqui na terra com as suas boas obras, então ela foi para o purgatório. E como que ela faz para escapar do purgatório? Os que estão vivos vão fazer missas e pagar em obras por ela, para que aquela alma seja retirada o mais breve possível do purgatório. Muito bem. A segunda linha de pensamento herética é o universalismo. O universalismo diz que eles são divididos em 2 grupos, mas em síntese todos serão salvos. Mas o universalismo tem um grupo que diz que alguns nunca vão sofrer, porque eles pagam pelos seus pecados em vida, eles pagam pelos seus pecados aqui, então eles sofrem aqui e quando morrem vão para o céu. E outra linha do universalismo é daqueles que sofrem só um pouco. Então você pecou 20 anos, você vai sofrer 20 anos e depois você vai para o céu. É uma linha universalista. Mas no final do universalismo, todos são salvos. Isso vai contra o que a Bíblia diz sobre a perdição eterna, né?
E principalmente porque se eu sei que eu vou morrer e ser salvo, eu vou viver a minha vida em pecado. É muito melhor eu aproveitar o que o mundo tem do que eu lutar para ser santo, teoricamente, né? Sendo que eu posso aproveitar a vida do mundo aqui e depois, quando eu morrer, eu ser salvo. E há outra linha de seitas e heresias que fala sobre a aniquilação. A igreja adventista do sétimo dia é aniquilacionista também, pelo menos a sua linha principal. É por isso que nós nos consideramos seita. Tem crente que acha que a adventista não é seita. Seita sim, irmão. Se você quiser brigar com essa pastor, depois não deve brigar comigo, que é seita sim. Eles acreditam na aniquilação da alma. Então o castigo dos ímpios é ser aniquilado. Então, morreu sem Jesus, deixa de existir. Não sofre e também não gosta dos benefícios de viver eternamente com Deus. Aniquilado. Morreu. Não tem base bíblica para isso, irmão. E os versículos que eles usam também são de interpretações totalmente erradas e equivocadas. Muito bem. Terminamos então essa parte de características e doutrinas erradas, e seitas, heresias, etc. E agora eu quero encerrar. Sei que eu já passei, vocês não devem pensar de meu dia, mas eu quero encerrar dizendo como Deus fez para que você escapasse do inferno. E nós vamos terminar essa mensagem lendo um texto também conhecido de Lucas, capítulo 23 agora. Lucas, capítulo número 23, versículo do 39 ao 43. Deixe as criancinhas glorificar ao Senhor. Lucas 23, 39 ao 43. Então vamos lá. É um texto conhecidíssimo, mas é fenomenal. Lucas 23, 39 ao 43 diz assim. Jesus, cadê? Estou em Lucas 22 aqui. Desculpe, irmão, Bíblia nova, a gente fica bem perdido. Lucas 23, versículo 39. É o texto conhecido dos dois pecadores que estavam com Cristo na cruz. E um dos malfeitores que estavam pendurados, enfurecido, dizia: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro respondendo, repreendia-o, dizendo: Tu nem mesmo temes a Deus, estando na mesma condenação, porque nós em verdade padecemos justamente, pois nós recebemos a devida recompensa dos nossos atos. Mas este homem nada fez de errado. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino, ou quando entrares em teu reino. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quais foram as providências que Deus tomou para que você escapasse do inferno? A primeira providência que Deus tomou é colocar em todo ser humano a consciência de que há um Deus. Se houvesse pessoas que por um acaso não tivessem consciência da existência de um Deus, que nunca tivessem ouvido falar em Deus, e que dentro do seu intelecto não houvesse uma dúvida, pelo menos, de que há Deus, então essas pessoas talvez não pudessem ser condenadas. Mas Deus colocou em todo ser humano a consciência de que há um Deus. Tanto que este malfeitor vai dizer: não temes nem mesmo a Deus. Ou seja, ele acreditava e sabia que havia um Deus. O versículo 41 vai dizer que ele estava recebendo a recompensa pelos seus atos. Nós e todos nós sabemos que há uma condenação pelos nossos pecados. Nós sabemos isso. Nós sabemos que nós pecamos, infringimos a lei de Deus e há uma condenação para isso. Outra coisa, nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23 vai deixar isso claro. Então nós sabemos que uma vida de pecado só pode levar para o inferno, para a condenação. Agora, qual foi a providência mais significativa, talvez, que Deus tomou para que você não fosse para o inferno? Ela está no versículo 42. É o pecador dizendo: Senhor, lembra-te de mim
quando vieres em teu reino. A outra providência que Deus tomou para que você não vá para o inferno é a tua oração. Deus te deu a ferramenta da oração para que você não vá para o inferno. Aquele que tem a oportunidade de orar é um escape para que não vá para o inferno. Aquele homem, ele não era crente, ele não conheceu a Jesus em vida provavelmente, ou se conheceu não quis servi-lo, mas no último momento da sua vida, quando ele já estava quase morrendo na cruz, alguma voz misteriosa soprou no ouvido dele e disse: faça alguma coisa. E ele pensou com ele mesmo: o que é que eu posso fazer? Se você pensa que aquele homem orou a Cristo porque ele estava querendo ir para o céu, você se enganou. Ele não estava querendo ir para o céu, ele estava querendo mesmo era escapar do inferno. Ele queria ir para o céu, não porque estava morrendo ou porque amava a Cristo, mas porque ele queria escapar do inferno. Havia mais desejo de escapar do inferno do que de ir para o céu. E aí ele começa a morrer e padecer na cruz, e ele está pensando: eu estou morrendo, dentro talvez de 1 hora já não haverá fôlego em mim, o que é que eu vou fazer para escapar do inferno? Como é que eu faço para escapar da condenação? E a mesma voz misteriosa disse para ele talvez: ora a ele. Aí ele pergunta: mas eu oro a quem? Para quem que eu vou orar? Ora para esse aí que está no meio de vocês. Ele pode te salvar, ele pode te ajudar, ele pode te livrar do inferno. Então aquele homem, na sua ânsia de escapar do inferno, ele vai dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi a oração mais curta que alguém pôde fazer, mas ele fez uma oração curtinha. Ele primeiro disse: tu és Senhor, porque ele reconheceu: Senhor. Outra coisa, eu sei que ele tem memória, porque ele se lembra das pessoas, então ele disse: lembra-te de mim. Outra coisa, eu sei que ele é rei, porque ele tem um reino, então quando entrares no teu reino, agora lembra-te de quem? De mim, quando entrares no teu reino, porque eu quero escapar do inferno. Aquela oração curta foi o suficiente. Jesus olha para ele e disse: está resolvido, amigo? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Em torno de poucos segundos, aquele homem que estava sentindo fogo do inferno foi transformado em um salvo em Cristo Jesus. Sabe qual é a oportunidade que Deus te dá para escapar do inferno? Fazer uma oração. Uma oração pode mudar a vida das pessoas, e a tua vida pode ser mudada pela tua oração. Por último, uma providência que Deus tomou para que o homem escape do inferno é o Espírito Santo aqui nesta terra. Sem o Espírito Santo não há salvação. Sem o Espírito Santo eu poderia ficar pregando para você 2, 3, 4, 5 horas, e se ele não trabalhasse no coração do pecador, o pecador nunca se converteria. É o Espírito Santo quem convence o homem. É o Espírito Santo quem trabalha no homem. E o homem sabe que precisa do Espírito Santo para ser salvo. Você vê um mundo cheio de horror e você se pergunta: Espírito Santo, como é que pode o Senhor morar nessa terra? Cheia de violência, cheia de pecado, cheio de homens maus. Como é, Espírito Santo, que o Senhor pode morar aqui? O Espírito Santo desceu da sua glória para morar aqui na terra. Sabe por causa de quem? Por causa de você. Por causa da igreja.